Por que essa insistência de falar de Daniel? Existe uma promessa inspirada por Deus que quando os livros de Daniel e Apocalipse fossem devidamente estudados na igreja, se produziria um reavivamento como nunca antes aconteceu. Eu acredito nessa promessa. Por isso que vira e mexe, eu estou falando de Daniel e Apocalipse. Por que Deus, essa resposta você sabe dar, por que Deus permitiu que os babilônios viessem destruir Jerusalém? Eu quero a resposta. Porque Deus é mau? Deus é sádico? Eles estavam adorando outros deuses. Trocando em miúdos, eles haviam quebrado a aliança. Por isso veio Nabucodonosor. Por isso que a profecia de Isaías se cumpriu. Os filhos foram levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ótimo. Daniel quebrou a aliança? Daniel adorou outros deuses? Mas ele foi mesmo assim. Até que ponto você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus? Você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus, mesmo sofrendo as consequências do povo de Deus, sendo que você não fez nada para quebrar a aliança? Ou você vai para a internet agora sair do povo de Deus porque você é santo demais e a igreja já está no estado que não te cabe mais lá dentro? Daniel se identifica com Israel pecador, porque ele nunca fala, o teu povo pecou, ele fala assim, nós pecamos. Não é colocar panos quentes nos erros da igreja. Daniel admitia os erros do povo, mas ele não deixou o povo de Deus, mesmo sofrendo as consequências da quebra da aliança, que ele não fez parte. Ele não adorou outros deuses. E foi para lá como se fosse um idólatra sendo punido. Ele não quebrou a aliança. E sofreu com todos os que quebraram a aliança. Até que ponto você está disposto a permanecer no meio do povo de Deus? Aí vocês entendem o porquê de estudar Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Você pode perguntar, Rodrigo, mas eu tenho medo desses tempos, eu tenho medo da perseguição, eu tenho medo do que virá, eu tenho muito medo, o que vai acontecer? E o povo de Deus? E os problemas que eu enfrento? Por que Deus deixa acontecer isso comigo? Se eu sou filho dele, onde é que está Deus? Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim. Posso ler? Já abriram a Bíblia aí? Ou acessaram? Tem que atualizar, né? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Se você está enfrentando problemas na vida, fique com a Bíblia aberta e preste atenção nisso aqui. Quando o profeta Daniel escreveu isso, ele estava numa situação de profundo transtorno emocional, mental, humilhação. Foi tirado da casa dele, jovem ainda. Vocês vão ver o que possivelmente aconteceu com Daniel e vocês vão arrepiar o fio do cabelo. O que aconteceu com Daniel, provavelmente? Mas olha como é que Daniel descreve a história do que estava acontecendo com ele. A primeira coisa que me chama a atenção é que Daniel fala assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, o Senhor entregou a Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. A primeira coisa que Daniel enfatiza é a soberania de Deus na história. Estamos arrasados, humilhados, mas o Senhor entregou nas mãos. Se o Senhor entregou porque permitiu, o Senhor é Deus. Olha a visão de Daniel sempre da soberania. O Senhor é Deus. Muitos de nós, se fôssemos contar a mesma história, começaríamos na primeira pessoa do singular e reclamando, né? No 3º ano do reinado de Joaquim, eu fui trazido para essa miséria de país aqui, sofrendo. E por que Deus fez isso? A gente tem a tendência a contar, geralmente, começando pelo nosso sofrimento. O relato sempre é, pastor Barroso, eu preciso conversar com você, que foi? O que fulano fez comigo, pastor? Eu não aceito isso. A história sempre começa com um desabafo pessoal, é a minha dor. A primeira coisa que eu coloco é a minha dor. E eu não sou psicólogo, mas deixe-me dizer para você.
Quando você coloca a sua dor em primeiro lugar, ela vai ser a primeira coisa da sua vida. As pessoas que mais resolvem os problemas emocionais são aquelas que, mesmo com dor e angústia, se tornam úteis para alguém. Quando você acaricia a dor, ela fica pior ainda. A primeira coisa que Daniel conta não é do seu sofrimento. O Senhor entregou. O Senhor é soberano. A segunda coisa que Daniel conta é o quê? Nabucodonosor levou os utensílios de Deus para a terra de Sinar. A segunda preocupação de Daniel, de novo, não é com a sua dor. É com as coisas do reino. O que aconteceu com o templo. O que é que você está mais angustiado? Com o fato de Jesus ainda não ter voltado? Ou com o fato de que você perdeu o emprego? Não estou minimizando a sua dor, não. Se você quiser conversar de dor comigo, eu tenho um doutorado na vida disso. Eu sei o que eu já passei. Mas deixe-me ser bíblico com você. Em primeiro lugar, quando descrever qualquer coisa da sua vida, coloque a soberania de Deus. Em segundo lugar, o reino de Deus. O reconhecimento que Deus é soberano e o reino dele é acima dos meus interesses. Buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só depois de Daniel ter contado essas duas coisas é que ele vai falar da trajetória dele e dos seus companheiros. Mas ele em um momento fala assim: nós estávamos sofrendo. A trajetória que ele conta na perspectiva de como ele teve que ser fiel a Deus. E perguntando: por que, Senhor? Até quando, Senhor? A mesma pergunta que você deve estar fazendo essa noite por diferentes motivos. Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Quanto tempo nós vamos continuar pregando a mensagem do advento e o Senhor não volta? Onde é que está a nossa libertação? Quantas vezes a gente pensou, é agora, e não foi? Ou o seu problema pessoal? Quando Deus falou com Daniel assim: vai, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, depois de muito choro, de muita angústia, de muito jejum, sem entender, porque esse livro vai ficar selado e fechado até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, Daniel, o saber do seu livro vai se multiplicar. Muitos correrão de um lado para o outro, quer dizer, eles correrão de um lado para o outro, eles irão no texto de um lado para o outro. E o saber do seu livro se multiplicará. Posso parafrasear o que Deus estava falando para Daniel? No tempo do fim, que começa em 1798, eu vou levantar uma nova ciência, a arqueologia. E ela vai descobrir o lugar onde você está vivendo. E muitas pessoas vão estudar isso que você está escrevendo. E essa inscrição que hoje você está lendo, eu vou levar para um outro lugar distante daqui que você nem imagina que existe, chamado Brasil. E vou colocar num outro museu, que vai contar a mesma história que você está lendo de uma outra perspectiva. Nabucodonosor passou. O museu dele virou aquilo que eu mostrei ontem. O museu do NASP está lá hoje. E eu estou aqui contando a história de Daniel para vocês. Eu sei que é redundante, mas a história só acaba quando termina. Se hoje você está passando por algum problema emocional, espiritual, físico, mental, em nome de Jesus, lembra desse pedacinho de tijolo que Deus colocou na minha mão lá. Lembra dele? É a peça que eu coloquei em destaque lá no meio do museu assim. Pensa nisso. Lembra que Daniel não viu tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, porque ele morreu até sem entender. Você também não está vendo o final da sua história, mas eu posso lhe garantir, não em meu nome, não em nome do pastor Barroso, mas em nome de Jesus. Amém. Deus tem um futuro glorioso para quem se firmar nele. Amém. A Babilônia pode estar progredindo hoje, Marduk pode parecer um Deus mais interessante que o Deus de Israel, mas a história só acaba quando termina. Confie no Senhor. Sela no seu coração essas palavras e creia em Deus, como Daniel, porque o Senhor ainda vai dar a vitória ao seu povo. Que Deus abençoe cada um de vocês.